Uma viúva condenada ao esquecimento, um rei imortal preso à solidão, lobos gigantes que só obedeciam a ela, segredos mortais enterrados pela corte. Quando o destino os uniu, o reino inteiro tremeu. Prepare-se. Essa história vai tocar seu coração e mostrar que até os rejeitados podem reescrever sua história. Se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal para não perder nenhuma emoção. Sua inscrição me ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Ayla tinha apenas 23 invernos quando se tornou viúva, e naquele reino isso era suficiente para condená-la ao esquecimento. O marido fora morto durante uma patrulha comum, dilacerado por criaturas que nunca haviam atravessado as fronteiras antes. A alcateia decidiu rapidamente que a presença dela atraía desgraça. Não houve investigação profunda, nem consolo verdadeiro. O corpo foi enterrado sob neve silenciosa, o nome apagado das listas de famílias respeitáveis, e Ayla passou a existir apenas como mais uma serva nos limites do castelo. A marca de viúva não estava apenas no luto que vestia, mas no modo como ninguém a olhava nos olhos, como se sua simples existência fosse um risco coletivo que ninguém ousava enfrentar. Ela aprendera cedo a não reagir. Órfã desde menina, criada entre depósitos frios e corredores onde o vento uivava como aviso, desenvolvera uma disciplina incomum e um talento que poucos notavam. Compreendia o comportamento dos lobos gigantes da guarda real. Não por dom místico, mas por observação silenciosa, paciência testada e respeito aos antigos costumes que quase ninguém mais seguia. Sabia quando um guardião precisava de espaço, quando estava ferido no orgulho, quando a agressividade era apenas medo disfarçado. Por isso, mesmo desprezada, era tolerada. Os lobos obedeciam quando ela se aproximava, e isso mantinha sua utilidade e sua sobrevivência num reino que não perdoava os fracos. A rotina de Ayla era invisível como névoa que se dissolve ao amanhecer. Acordava antes do sol nascer sobre as montanhas. Cuidava dos guardiões com gestos precisos. Entregava-se às tarefas menos disputadas e retornava ao quarto estreito que lhe fora designado após a morte do marido. Nunca frequentava o grande salão onde nobres riam e conspiravam. Nunca era chamada pelo nome, apenas por a viúva, ou simplesmente ignorada. A hierarquia do reino não deixava espaço para uma ômega viúva sem linhagem, sem proteção, sem voz. Ainda assim, sua presença sustentava um equilíbrio silencioso que poucos percebiam. Os lobos gigantes, símbolos vivos da autoridade do trono, só se mantinham dóceis graças a ela. Quando Ayla faltava, mesmo por um dia, os guardiões tornavam-se agressivos, quebravam correntes, feriam soldados experientes, mas ninguém conectava os pontos, ou fingiam não conectar, porque reconhecer sua importância seria admitir que uma ômega viúva possuía valor que muitos alfas não tinham. Naquela manhã de inverno rigoroso, Ayla caminhava pelo pátio externo carregando ervas medicinais para os guardiões quando sentiu o ar mudar. Uma presença imensa, antiga, se aproximava como tempestade silenciosa. Os lobos gigantes, normalmente alertas e desconfiados com estranhos, baixaram as cabeças em reverência absoluta. Ela ergueu os olhos e viu. Kael, o rei Lycan, atravessava o pátio com passos que faziam a neve compactada estalar sob botas de couro negro. Alto, imenso, envolvido em peles escuras que contrastavam com os olhos dourados fixos nela com intensidade que roubava o ar dos pulmões. Ninguém o esperava ali, longe dos salões principais. Os servos se afastaram como água diante de pedra, deixando apenas Ayla parada no centro do pátio gelado. Ela sentiu o coração acelerar violentamente, mas permaneceu onde estava, segurando as ervas contra o peito como escudo frágil. Kael parou a poucos passos dela. A proximidade era sufocante, carregada de poder que fazia o ar vibrar. Ele era maior do que parecia à distância, ombros largos bloqueando a luz fraca do sol invernal. Cicatrizes antigas marcavam o lado esquerdo do rosto, descendo pelo pescoço até desaparecer sob o colarinho da túnica. Eram marcas de batalhas que duraram séculos. Você é a viúva.
Não era pergunta. A voz grave carregava séculos de autoridade inquestionável. Ayla baixou a cabeça em respeito, mas não recuou. Recuar seria demonstrar medo, e medo atraía predadores. Sim, Vossa Majestade. Olhe para mim. Ela obedeceu lentamente, erguendo os olhos e encontrando aqueles olhos dourados que pareciam atravessá-la, lendo cada segredo que tentava esconder. Kael estudou seu rosto por tempo demasiado longo, como se procurasse algo específico nas feições simples dela. Os guardiões ao redor permaneciam quietos, atentos, como se aguardassem um veredicto silencioso. Os lobos obedecem você. Novamente não era pergunta, mas afirmação baseada em observação. Ayla hesitou. Admitir poderia ser perigoso, colocá-la em posição vulnerável. Negar seria mentir diante do rei, crime punível com severidade. Optou pela verdade cuidadosa. Eu cuido deles, Majestade. Respeito os costumes antigos que aprendi observando os tratadores mais velhos. Mostre-me. Não havia espaço para recusa na voz dele. Kael afastou-se alguns passos, cruzando os braços sobre o peito largo enquanto observava com atenção absoluta. Ayla respirou fundo, aproximando-se do guardião mais próximo, um lobo imenso de pelagem negra conhecido por sua agressividade lendária. Havia mordido 3 soldados no último mês, e rumores diziam que seria sacrificado em breve. Ela estendeu a mão devagar, sem movimentos bruscos, murmurando palavras antigas em dialeto que poucos ainda falavam. Eram palavras de respeito, reconhecimento de força, promessa de cuidado sem submissão. O lobo gigante inclinou a cabeça, aceitando o toque com docilidade impossível. Deixou que ela examinasse uma ferida recente na pata dianteira, permanecendo imóvel enquanto Ayla aplicava o unguento medicinal com dedos firmes mas gentis. Quando terminou, o animal lambeu sua mão em gratidão e afeto genuínos, algo que ele jamais demonstrara com os soldados da guarda. Kael observava tudo com expressão indecifrável, mas seus olhos dourados brilhavam com algo que poderia ser surpresa ou reconhecimento. Quando Ayla voltou a encará-lo, esperando punição ou desprezo pela demonstração de poder que não deveria possuir, encontrou apenas intensidade perturbadora. Você permanecerá próxima ao trono. Supervisionará os guardiões oficialmente, com título e proteção adequados. O mundo de Ayla tremeu sob os pés. Proximidade ao trono significava exposição brutal, olhares constantes, perigo multiplicado por 1000. Significava enfrentar a corte que a desprezava, nobres que a viam como mancha na ordem natural. Mas a ordem de um rei não se discutia, não se questionava, não se recusava. Como desejar majestade? Sua voz saiu firme, traindo nada do terror que sentia. Kael assentiu uma vez, gesto econômico e final. Depois se afastou com a mesma presença devastadora com que chegara. Deixou Ayla sozinha no pátio coberto de neve, sentindo o peso de todas as consequências que aquele encontro traria. Os servos ao redor olhavam com mistura de inveja e pena, sabendo que ela acabara de subir e cair simultaneamente, porque proximidade ao rei também significava proximidade aos inimigos dele. Nos dias seguintes, a vida de Ayla transformou-se em pesadelo meticulosamente construído. Foi transferida para aposentos próximos aos estábulos dos guardiões, um quarto consideravelmente maior que o anterior, com janela que dava para as montanhas e lareira que funcionava adequadamente. Recebeu roupas adequadas à nova função, tecidos simples mas bem feitos que a faziam sentir-se estranha em sua própria pele, como se vestisse fantasia de alguém importante. A corte reagiu à mudança com hostilidade, que variava de velada a abertamente cruel. Lord Merrick, conselheiro influente e líder da poderosa Casa Valdir, foi o primeiro a manifestar descontentamento durante uma reunião do conselho que Ayla precisou atravessar para alcançar os estábulos. Ele a observou com desdém calculado, voz alta o suficiente para que todos os presentes ouvissem claramente. Até onde chegaremos, permitindo que viúvas amaldiçoadas ocupem posições de responsabilidade? Próximo estaremos coroando servos e elevando órfãos a generais.
Risadas discretas ecoaram pelo corredor. Ayla manteve os olhos baixos e continuou caminhando com dignidade forçada. Mas as palavras fincaram como espinhos envenenados. Outros nobres riram com crueldade mal disfarçada, e uma dama sussurrou algo sobre maldições que matam maridos e agora contaminariam o trono. A mensagem era clara como cristal. Ela não era bem-vinda, não seria aceita, e qualquer erro seria usado implacavelmente contra ela. Kael observava de longe, do alto das galerias do castelo, que ofereciam visão privilegiada do pátio interno. Seu lobo interior rosnava diante da hostilidade dirigida a Ayla, instintos exigindo que descesse e esmagasse cada um que ousasse desrespeitá-la. Mas ele conteve o impulso, mãos apertadas nas costas até os nós dos dedos embranquecerem. Precisava entender até onde a oposição iria, mapear quem eram os verdadeiros inimigos e quem apenas seguia a correnteza por medo. Mas também percebia algo que não esperava, algo que o incomodava profundamente. Preocupação genuína pelo bem-estar daquela ômega que conhecera há poucos dias. Isso era perigoso. Havia jurado não se apegar novamente, não depois de perder tantos ao longo dos séculos intermináveis. Esposas mortais que envelheceram e morreram enquanto ele permanecia jovem. Amigos que se tornaram pó enquanto ele continuava. Filhos que o chamavam de monstro quando percebiam que o pai não envelheceria jamais. Mas Ayla despertava algo adormecido, uma necessidade de proteger que ia além da lógica política ou conveniência estratégica. Naquela noite, quando a lua subia sobre as montanhas cobertas de neve eterna, Kael desceu aos estábulos dos guardiões, sob pretexto de inspecionar a segurança após relatos de movimentação suspeita nas fronteiras. Encontrou Ayla tratando de um lobo jovem que rejeitara alimento durante dias, recusando-se a comer mesmo quando faminto. Ela cantarolava baixinho, uma melodia antiga que ele reconheceu vagamente dos tempos em que seu próprio pai governava, antes da grande guerra que devastara metade do reino. Suas mãos trabalhavam com paciência infinita, preparando mistura especial de carnes e ervas que o jovem guardião poderia aceitar. Ela percebeu sua presença pelo modo como os outros lobos reagiram, virando as cabeças em reverência simultânea. Levantou-se rapidamente, limpando as mãos no avental manchado de sangue e terra. Majestade, não esperava vossa visita tão tarde. Continue. Kael gesticulou para o lobo jovem que a observava com olhos inteligentes. Não vim interromper seu trabalho. Ayla hesitou, mas retornou à tarefa. Kael observou em silêncio absoluto, notando a paciência infinita, o cuidado em cada gesto, a ausência de medo diante de criaturas que já haviam matado homens armados e treinados. Quando o lobo finalmente aceitou o alimento de suas mãos, comendo pela primeira vez em dias, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno que transformava seu rosto inteiro. Foi a primeira vez que Kael a viu sorrir, e o impacto foi maior do que antecipara. Você não teme os guardiões, ele disse, quebrando o silêncio pesado. Ayla o encarou por sobre o ombro. Deveria temer, majestade? A maioria teme. Até soldados experientes mantêm distância respeitosa. A maioria não os conhece, apenas os usa como ferramentas ou armas. Ayla voltou sua atenção ao lobo jovem, acariciando a pelagem escura. Mas eles não são ferramentas. São seres com emoções, lealdades, medos próprios. Respeitá-los significa reconhecer isso. A resposta o surpreendeu pela franqueza e profundidade. Kael deu alguns passos em direção a ela, botas ecoando no chão de pedra, estudando-a com atenção renovada. E a corte? Você os teme? Ayla baixou os olhos brevemente antes de encontrar o olhar dele novamente. Não os temo, majestade, mas reconheço o perigo que representam. Medo e reconhecimento de perigo são coisas diferentes. Sabe a resposta para alguém tão jovem. Kael parou próximo o suficiente para sentir o perfume suave dela, mistura de ervas medicinais, neve fresca e algo indefinível mas agradável. Há aqueles que desejam sua queda, Ayla. Sabendo disso, por que permanece quando poderia pedir transferência para longe do castelo? Ela ergueu o rosto completamente,
encontrando aqueles olhos dourados com coragem que não sabia possuir até aquele momento. Porque Vossa Majestade ordenou, e porque esses guardiões merecem cuidado adequado, não abandono ou negligência. Eles protegem este reino com suas vidas. Merecem alguém que os proteja também. Kyle sentiu algo apertar dolorosamente em seu peito. Lealdade genuína. Não a ele diretamente, não ao poder ou posição, mas ao dever e aos que dependiam dela. Era raro encontrar tal comprometimento, especialmente em alguém que nada ganhava, além de hostilidade crescente. Você foi casada. Não era pergunta, mas convite gentil para que ela falasse se desejasse. Ayla assentiu devagar, dedos ainda acariciando o lobo que agora descansava satisfeito. Por 2 invernos. Ele morreu em patrulha, dilacerado por criaturas que atravessaram as fronteiras. E a alcateia a culpou pela morte dele. Sim, disseram que minha presença atraía desgraça, que eu era marca negra na família dele. A voz dela permaneceu firme, mas Kael detectou dor antiga ali. Não houve investigação real, apenas decisão rápida de me afastar. Isso é profundamente injusto. Ayla o encarou surpresa. Ninguém jamais reconhecera a injustiça, jamais questionara a decisão coletiva. A vida raramente é justa, Majestade. Aprendi isso cedo. Não, mas pode ser corrigida quando temos poder para fazê-lo. Kyle segurou o olhar dela por um momento longo demais, vendo vulnerabilidade que ela tentava esconder sob camadas de disciplina. E eu pretendo corrigir muitas injustiças neste reino. Antes que Ayla pudesse responder, ele continuou. Amanhã você comparecerá ao conselho comigo, oficialmente como supervisora dos guardiões. O terror atravessou o rosto de Ayla como relâmpago. Majestade, eu não. Não tenho treinamento para estar diante do conselho. Não sei as regras, os protocolos. Aprenderá. A voz não deixava espaço para discussão, mas havia algo gentil no tom, quase protetor. E eu estarei ao seu lado. Confie em mim, Ayla. Ele se afastou antes que ela pudesse responder, deixando-a sozinha com os guardiões e um turbilhão de emoções que não conseguia nomear. Medo, certamente. Mas também algo perigoso como esperança. Frágil como o primeiro broto de primavera sob neve espessa. Talvez, pela primeira vez em anos, alguém a visse além da marca de viúva amaldiçoada. O grande salão do conselho era espaço de poder ancestral e tradição inquebrantável, com paredes cobertas por estandartes de casas antigas que governavam antes mesmo de Kael ascender ao trono. O chão de mármore polido refletia a luz de candelabros imensos, e o trono elevado ao fundo dominava tudo com presença absoluta. Ayla jamais estivera ali. Quando entrou ao lado de Kael, sentiu o peso de todos os olhares, a hostilidade palpável no ar denso como névoa venenosa. Nobres vestidos em sedas caras e joias ostensivas a examinavam com desdém mal contido, alguns nem se dando ao trabalho de esconder o desprezo. Lord Merrick foi o primeiro a se manifestar, levantando-se com indignação teatralmente calculada. Majestade, com todo respeito, a presença de uma ômega viúva no conselho é altamente irregular. Não há precedente para tal quebra de protocolo. Kael não se moveu do trono, relaxado, mas alerta como predador descansando. Irregular como permitir que os guardiões ataquem soldados por negligência sistemática? Ou irregular como desviar recursos destinados à defesa para propriedades pessoais? O silêncio foi imediato e gélido. Merrick empalideceu levemente, mas manteve a postura arrogante. Os guardiões estão sob controle adequado, Majestade. Sempre estiveram. Mentira demonstrável. Kael gesticulou para Ayla com movimento econômico. Aproxime-se. Ela obedeceu com pernas trêmulas, sentindo cada passo ecoar no mármore como condenação. Parou aos pés do trono, forçando-se a manter a coluna ereta apesar do terror. Kael desceu os degraus, ficando ao lado dela em demonstração clara e pública de apoio. O gesto chocou a todos. Reis não ficavam ao lado de servos. Reis não demonstravam aliança com ômegas sem linhagem.
Esta ômega possui habilidade que nenhum de vocês demonstrou em décadas de serviço. Kael olhou diretamente para Merek. Depois varreu o salão com um olhar dourado que prometia consequências. Os guardiões obedecem a ela. Quando ela falta, tornam-se perigosos e incontroláveis. Isso foi testado, documentado e comprovado por testemunhas múltiplas. Ele fez pausa deliberada. A menos que prefira arriscar mais vidas de soldados por orgulho ferido e apego a tradições que não funcionam? Merek cerrou a mandíbula, veias saltando no pescoço. A tradição estabelece que apenas alfas de linhagem pura. A tradição também estabelecia sacrifícios de sangue para garantir colheitas abundantes. Modificamos o que não funciona. Mantemos o que serve ao reino. Kael cruzou os braços. Postura intimidadora. Ayla permanece nesta posição. Questione minha decisão novamente e será considerado desacato direto ao trono. A ameaça ressoou pelo salão como sino de guerra. Ninguém ousou falar. Merek recuou para sua cadeira, mas seus olhos prometiam retaliação futura. Outros nobres trocaram olhares significativos, conspirações sendo tecidas em silêncios calculados. Ayla mal conseguia respirar ao lado do rei, sentindo a magnitude do que ele acabara de fazer. Ele não apenas a defendera publicamente, humilhara quem ousasse desafiá-la, colocando sua autoridade real como escudo protetor. Quando a reunião terminou, após discussões tensas sobre impostos e patrulhas fronteiriças, os nobres se retiraram com expressões sombrias e movimentos apressados. Kael conduziu Ayla para fora do salão, através de um corredor lateral reservado à família real, longe de olhares curiosos. Você não precisava fazer aquilo. Ela disse assim que estavam sozinhos, voz trêmula. Humilhá-los publicamente por minha causa. Precisava exatamente fazer aquilo. Kael parou, virando-se para encará-la completamente. Eles respeitam apenas força demonstrada, Ayla. Sutileza seria interpretada como fraqueza. Demonstrei que você tem meu apoio absoluto. Agora, eles pensarão 2 vezes antes de atacá-la diretamente. Mas criei inimigos poderosos para vós. Merek tem influência sobre metade das casas nobres. Eu já tinha esses inimigos. Kael deu passo em direção a ela, reduzindo a distância. Você apenas os revelou, forçou-os a sair das sombras onde conspiravam sem consequências. E isso, estrategicamente, me beneficia. Ele suavizou o tom, algo quase gentil emergindo. Não se culpe pelo ódio alheio, Ayla. Não se diminua para tornar outros confortáveis. Você tem valor imenso, e é hora de que todos reconheçam isso. Era a primeira vez que ele usava seu nome diretamente, sem títulos ou formalidades. O som nos lábios dele a fez estremecer, algo quente e perigoso despertando em seu peito. Por que faz isso? Ela perguntou baixinho, ousadia nascida de necessidade de entender. Por que me protege com tanta veemência? Kael hesitou, lutando com a resposta que seu lobo interior exigia, enquanto sua mente racional alertava contra a vulnerabilidade prematura. No fim, optou pela verdade parcial, o máximo que conseguia oferecer naquele momento. Porque você é valiosa para o reino, e porque merece mais do que este reino cruel lhe deu até agora. Antes que Ayla pudesse responder ou processar as implicações daquelas palavras, ele se afastou com passos controlados, deixando-a sozinha no corredor iluminado por tochas. Deixando-a com o coração acelerado e perguntas perigosas que não sabia como fazer. Algo estava mudando entre eles, rápido demais para ser seguro. Algo perigoso e inevitável como maré crescente que arrastaria ambos, quisessem ou não. E Ayla, apesar de todo o medo racional, descobria que parte dela desejava ser arrastada. As semanas seguintes trouxeram rotina estranha, mas gradualmente funcional. Ayla supervisionava os guardiões com competência crescente, ganhando o respeito silencioso dos soldados que trabalhavam diretamente com os lobos gigantes. Eles percebiam que, sob seus cuidados meticulosos, os animais estavam mais saudáveis, obedientes sem serem quebrados,
eficientes sem serem abusados. A diferença era visível e mensurável, mas a corte continuava hostil, espalhando rumores cada vez mais elaborados e venenosos. Diziam que ela usava magia proibida, aprendida com bruxas das montanhas, que seduzira o rei com feitiços de ligação forçada, que a maldição que matara o marido agora contaminaria o trono, trazendo desgraça para todo o reino. Os rumores eram absurdos, mas rumores não precisam de verdade para causar dano. Kael ouvia tudo através de espiões leais estrategicamente posicionados na corte, e cada palavra aumentava sua raiva contida como brasas alimentadas. Mas foi Ayla quem o surpreendeu ao confrontá-lo uma noite nos jardins internos do castelo, onde ele costumava caminhar sob a lua cheia para acalmar seu lobo interior. Majestade. Ela se aproximou com determinação que ele não vira antes, postura ereta apesar do medo visível nos olhos. Preciso saber a verdade completa. Kael virou-se, estudando-a sob a luz prateada da lua. Sobre o que especificamente? Sobre por que realmente me mantém aqui. Os guardiões são importantes, sei disso perfeitamente. Mas há algo mais. Eu sinto, percebo nas entrelinhas. Ayla deu passo à frente, corajosa. Preciso da verdade. Não de meias respostas políticas. Ele deveria ter previsto que ela perceberia. Ayla era observadora demais, sobrevivera lendo entrelinhas e percebendo o que não era dito. Kael respirou fundo, debatendo quanto revelar, quanto compartilhar de verdades que guardava há tanto tempo. Há registros antigos. Ele começou devagar, escolhendo palavras com cuidado. Profecias escritas pelos fundadores do reino, antes mesmo da minha linhagem existir. Mencionam uma ômega com ligação natural aos guardiões sagrados, alguém destinado a restaurar o equilíbrio que foi quebrado gerações atrás. Ayla o encarou incrédula. E você acredita que sou eu? Baseado em quê? Porque cuido de lobos? Não apenas isso. Kael aproximou-se dela, reduzindo a distância até estar próximo demais para conforto social. Desde que você está próxima, sinto meu próprio lobo mais. Centrado, calmo de maneiras que não experimentava há décadas. Isso não acontece por acaso, Ayla. Ela recuou um passo, assustada com a implicação. Isso não faz sentido algum. Sou apenas uma ômega viúva, sem linhagem, sem poder real. Não diga que é apenas qualquer coisa. Kael interrompeu, voz firme, mas não agressiva. Você é mais, sempre foi. E aqueles que deveriam ter protegido você, reconhecido seu valor, falharam miseravelmente. Lágrimas surgiram nos olhos de Ayla, mas ela piscou furiosamente para contê-las. Meu marido. Ele foi morto. Disseram que foi acidente, ataque de criaturas selvagens, mas não foi acidente. Kael revelou a verdade que descobrira através de investigação discreta. Há documentos escondidos, ordens veladas emitidas anos atrás. Ele foi enviado àquela rota propositalmente, sabendo que era território perigoso e instável. O mundo de Ayla desmoronou ao redor dela como castelo de areia sob onda violenta. As pernas falharam, e ela teria caído no chão frio do jardim se Kael não a amparasse rapidamente, segurando-a pelos braços com firmeza gentil, mas inabalável. Por quê? Ela sussurrou, voz quebrada. Por que fariam isso? Para isolá-la completamente, para garantir que você nunca ascendesse à posição de influência ou reconhecimento. Kael a guiou até um banco de pedra próximo, sentando-se ao lado dela sem soltar seus braços. Merek e outros nobres temiam o que você poderia se tornar, o que você representava. Então eliminaram qualquer proteção que você tivesse, qualquer chance de ser vista. Ayla cobriu o rosto com as mãos trêmulas, soluços silenciosos sacudindo seus ombros magros. Anos de dor reprimida, culpa imerecida e solidão forçada explodiram em choro que ela não permitia desde o enterro do marido. Kael permaneceu ao lado, uma mão pousada nas costas dela em conforto desajeitado. Ele não era bom nisso, consolar pessoas. Passara tanto tempo sozinho, isolado por imortalidade e responsabilidade, que esquecera como oferecer calor humano genuíno.
Mas com Ayla, queria desesperadamente tentar. Queria ser o apoio que ela nunca tivera. Eles pagarão pelo que fizeram. Ele prometeu baixinho, voz carregada de promessa sombria. Todos que participaram disso responderão adequadamente. Ayla ergueu o rosto, limpando as lágrimas com as mãos ainda trêmulas. Vingança não o trará de volta, não desfará a dor ou os anos perdidos. Não, mas justiça impedirá que façam isso com outra pessoa inocente. Kyle segurou o olhar dela com intensidade absoluta. E você merece saber a verdade completa. Merece ser livre dessa culpa que carrega sem razão. Ela assentiu devagar, respirando fundo para recuperar o controle fraturado. O que acontece agora, com toda essa verdade revelada? Agora você escolhe. Kyle disse, oferecendo algo que ninguém jamais oferecera. Pode partir, se desejar. Darei proteção adequada, recursos suficientes para recomeçar longe daqui. Ou pode ficar e lutarmos juntos contra aqueles que tentaram destruí-la. Ayla o estudou naquela luz prateada da lua cheia, vendo além da coroa pesada e do poder absoluto. Vendo um homem profundamente solitário, cansado de séculos vividos sozinho, oferecendo-lhe algo precioso. Escolha verdadeira, não obrigação ou dever. Fico. Ela respondeu com voz que gradualmente recuperava firmeza. Mas não por vingança ou raiva. Fico porque esses guardiões precisam genuinamente de mim. E por quê? Ela hesitou, reunindo coragem. Porque quero estar aqui. Porque pela primeira vez em anos, sinto que pertenço a algum lugar. Kyle sentiu algo desabrochar no peito. Algo perigoso e maravilhoso que não permitia a si mesmo sentir há tanto tempo que esquecera como nomeá-lo. Esperança frágil como asa de borboleta, mas real. A investigação que Kyle iniciou foi meticulosamente discreta, mas absolutamente implacável. Documentos antigos foram exumados de arquivos esquecidos, testemunhas interrogadas sob proteção real, conexões políticas mapeadas com precisão cirúrgica. A teia de conspiração revelou-se maior e mais podre do que imaginara inicialmente, envolvendo não apenas Merek e seus aliados diretos, mas várias casas nobres que lucravam silenciosamente mantendo certa ordem social rígida. Ayla representava a ameaça mortal a esse sistema cuidadosamente mantido. Então fora neutralizada da maneira mais cruel possível, através da perda devastadora e isolamento forçado. Enquanto a investigação avançava nas sombras, a relação entre Kyle e Ayla aprofundava-se naturalmente, inevitavelmente. Ele começou a visitá-la nos estábulos ao entardecer, não por obrigação política ou necessidade estratégica, mas por desejo genuíno de sua companhia. Conversavam sobre os guardiões e suas personalidades únicas, sobre o reino e suas complexidades, sobre coisas pequenas que outros considerariam insignificantes, mas que criavam conexão verdadeira. Ayla descobria que o rei temível possuía senso de humor seco e apreciava observações inteligentes que desafiavam suposições. Kyle descobria que Ayla lia situações políticas com clareza surpreendente, sua perspectiva moldada por anos observando a corte de posição invisível. Ela via o que nobres não viam porque estivera invisível por tanto tempo. E invisibilidade oferecia visão única e privilegiada. Uma noite, enquanto caminhavam pelos jardins cobertos de neve após Ayla terminar os cuidados noturnos meticulosos, ela perguntou algo que o surpreendeu pela vulnerabilidade implícita. Você é verdadeiramente imortal? Ou apenas vive muito tempo? Kyle assentiu, mãos cruzadas nas costas enquanto caminhavam. Enquanto meu lobo interior viver, sim, sou imortal. Envelheço muito lentamente, curo feridas que matariam outros. Já vivi séculos e viverei muitos mais. Isso não o assusta? Ayla olhou para ele com genuína curiosidade. Estar sozinho enquanto todos ao redor envelhecem e morrem, enquanto você permanece? Assustava terrivelmente quando era jovem. Agora é apenas realidade imutável que aprendi a aceitar. Ele olhou para o céu estrelado, voz carregando o peso de séculos. Parei de me apegar emocionalmente.
Parei de fazer amizades profundas ou permitir amor. É mais fácil assim, menos doloroso. É mais vazio também. Ayla corrigiu gentilmente, sem julgamento. Sobreviver não é o mesmo que viver verdadeiramente. Kael a encarou, vendo compaixão genuína ao invés de pena condescendente. E você? Não teme se apegar novamente após perder seu marido de forma tão brutal? Ela refletiu honestamente antes de responder. Temo profundamente, mas descobri algo importante. Viver com medo constante é pior do que arriscar a dor eventual. Pelo menos a dor prova que vivemos de verdade, que amamos, que importamos para alguém. As palavras ressoaram profundamente em Kyle, tocando lugares que ele mantinha cuidadosamente protegidos há décadas. Ele parou de caminhar abruptamente, virando-se para Ayla completamente. Você me faz querer arriscar novamente, querer sentir além da responsabilidade e dever. O coração dela acelerou violentamente. Majestade. Kael. Ele interrompeu com voz baixa, mas firme. Quando estamos sozinhos, longe da corte e protocolos, use meu nome verdadeiro. Kael. Ela testou, saboreando o som nos lábios. Você me assusta terrivelmente. Por quê? Fui cruel com você de alguma forma? Não. Você me assusta porque me faz sentir coisas que jurei nunca mais sentir. Porque você poderia me destruir com facilidade absoluta. Ayla foi brutalmente honesta, voz tremendo. E por que parte irracional de mim quer permitir isso, quer arriscar tudo novamente? Kael deu passo à frente, reduzindo a distância entre eles até sentir o calor dela. Eu jamais a machucaria intencionalmente. Isso você precisa acreditar. Não intencionalmente, eu sei, mas somos de mundos completamente diferentes, Kyle. Você é eterno, poderoso, rei de tudo isso. Eu sou. Exatamente o que preciso. Ele completou, erguendo a mão para tocar gentilmente o rosto dela, polegar acariciando a bochecha com cuidado infinito. Não por obrigação política ou profecia antiga, mas porque quando estou com você, os séculos pesam menos. Porque você me vê além da coroa e do poder. Porque você me desafia e acalma simultaneamente. Ayla fechou os olhos, permitindo-se sentir o toque, memorizar a sensação. Quando os abriu novamente, havia decisão ali, coragem nascida de necessidade. Então não desperdice isso com dúvidas ou medo. Se vamos arriscar, arriscamos juntos e completamente, sem reservas. Kael sorriu. Um sorriso verdadeiro, raro, que transformava seu rosto severo em algo quente e acessível. Juntos, então, em tudo. Ele se inclinou devagar, dando-lhe todo o tempo do mundo para recuar se desejasse. Ayla não recuou. O beijo foi gentil inicialmente, cuidadoso, carregado de promessas não ditas e medos compartilhados. Quando se separaram, respirando irregularmente, ambos sabiam com certeza absoluta que algo fundamental mudara entre eles. Não havia mais volta possível, nem desejável. A transformação de Ayla não passou despercebida pela corte atenta. Ela começou a participar de reuniões menores do conselho, sempre ao lado de Kael, como presença silenciosa, mas crescentemente notada. Observava, aprendia, e quando perguntada diretamente, oferecia perspectivas que surpreendiam até os conselheiros mais experientes e cínicos. Falava pouco, escolhendo palavras com cuidado, mas quando falava, suas palavras carregavam peso de quem conhecia o reino, além dos muros dourados do castelo. Conhecia as ruas, os servos, os soldados comuns. Entendia preocupações que nobres ignoravam por conveniência. Sugeriu reformas no tratamento dos guardiões que aumentaram drasticamente sua eficiência em patrulhas. Propôs mudanças nas rotas baseadas em observações que soldados negligenciaram por anos. Identificou desperdícios massivos em recursos que nobres desviavam há tanto tempo que se tornara prática aceita. Kael não apenas ouvia suas sugestões, implementava rapidamente, e os resultados eram inegavelmente positivos, impossíveis de ignorar mesmo pelos mais hostis.
Isso aumentou exponencialmente o ódio de Merek e seus aliados poderosos. Durante uma reunião particularmente tensa do conselho, ele finalmente atacou diretamente, voz carregada de indignação performática. Majestade, com todo o respeito devido ao trono, a influência crescente desta, Ômega, está desestabilizando tradições milenares que sustentam nosso reino. O povo murmura preocupado. As casas antigas se inquietam legitimamente. Kyle o encarou com frieza calculada. O povo murmura porque pela primeira vez em décadas, mudanças reais e tangíveis estão acontecendo. As casas antigas se inquietam porque perdem privilégios imerecidos que nunca deveriam ter tido. Privilégios que sustentam a estrutura do reino. Sustentam suas fortunas pessoais inchadas, a diferença fundamental. Kyle levantou-se do trono, autoridade absoluta emanando dele como onda de calor. Ayla permanece exatamente onde está. Questione-me novamente sobre esta decisão e considerarei traição direta ao trono. O silêncio que seguiu foi gélido e ameaçador. Merek recuou visivelmente, mas seus olhos prometiam retaliação futura e brutal. Outros nobres trocaram olhares carregados, conspirações sendo tecidas em tempo real. Ayla sentiu o perigo intensificar ao redor como cerco invisível, mas manteve a postura serena e digna ao lado de Kyle. Naquela noite, ela confrontou o rei em seus aposentos privados, onde ele a convidara para jantar discreto longe de olhares curiosos. Você está criando possibilidade real de guerra civil por minha causa. Kyle serviu vinho escuro para ambos com movimentos controlados. Estou criando guerra civil porque esta corte apodrece há tempo demais, e alguém precisa limpá-la. Você apenas acelerou o inevitável, forçou problemas antigos à superfície. E se eu não valer o preço terrível disso tudo? Ele parou completamente, pousando o cálice. Ayla, olhe diretamente para mim. Quando ela obedeceu, viu convicção absoluta e inabalável. Você vale tudo, cada risco, cada conflito, cada batalha potencial, porque você está genuinamente mudando este reino para melhor. E por quê? Ele hesitou apenas momento. Porque eu estou me apaixonando profundamente por você. As lágrimas surgiram nos olhos dela instantaneamente. Kyle, não precisa retribuir agora ou nunca. Ele se aproximou, segurando as mãos dela entre as suas, muito maiores e calejadas. Só precisa saber que isso é verdadeiro e profundo. Que não estou fazendo isso por política vazia ou conveniência estratégica. Estou fazendo porque você é a primeira pessoa em séculos incontáveis que me faz querer amanhãs, que me faz acreditar em futuros possíveis. Ayla o puxou para si impulsivamente, abraçando-o com força desesperada. Eu também estou me apaixonando por você. Completamente. E isso me aterroriza mais do que posso expressar. Porque sou imortal e você não? Porque você me faz querer eternidade quando sei que talvez não possa tê-la? Porque perder você seria pior do que tudo que já perdi? Kyle a afastou gentilmente, estudando seu rosto com atenção absoluta. E se houvesse uma maneira de compartilharmos isso? A eternidade? Ela o encarou confusa e esperançosa simultaneamente. Do que está falando exatamente? Há rituais antigos, ligações de companheiros verdadeiros que transcendem o comum. Kyle foi cauteloso, medindo cada palavra. Se formos destinados verdadeiramente, minha imortalidade pode ser compartilhada através de vínculo profundo, mas exige comprometimento absoluto e irreversível. Não há desligamento posterior. Ayla processou a informação lentamente, implicações desdobrando-se. Você está falando de casamento verdadeiro. Ligação eterna e completa. Sim, eternidade juntos, se você aceitar esse caminho. O peso da escolha era imenso e esmagador. Ayla poderia recusar, viver sua vida mortal natural, deixar Kyle para trás eventualmente quando a morte viesse. Ou poderia arriscar absolutamente tudo em um amor que ainda estava nascendo, mas já transformara ambos de maneiras fundamentais. Ela pensou na solidão devastadora que carregara por anos,
na invisibilidade forçada, na dor de perder sem ter escolha. Pensou em Kyle, igualmente solitário apesar de todo o poder absoluto que possuía. Pensou em como juntos estavam construindo algo maior e mais importante que ambos individualmente. Sim, ela sussurrou com convicção crescente. Quero eternidade. Contigo. Quero todos os amanhãs possíveis. Kyle a beijou com intensidade que roubou o fôlego dela completamente. E pela primeira vez em séculos intermináveis, permitiu-se acreditar verdadeiramente que felicidade duradoura não era apenas sonho impossível, mas realidade alcançável. A preparação para o casamento foi deliberadamente pública e carregada de simbolismo político. Kyle não queria cerimônia discreta que permitisse à corte questionar legitimidade ou tratar como capricho passageiro. Queria declaração absoluta e inequívoca de que Ayla era sua escolha consciente, sua rainha verdadeira, sua companheira eterna reconhecida por todos. Os preparativos levaram semanas cuidadosas, cada detalhe meticulosamente planejado para honrar tanto tradições ancestrais quanto a nova era que começava sob liderança renovada. Mas enquanto o castelo inteiro se preparava para a celebração grandiosa, Merrick conspirava furiosamente nas sombras densas. Ele reuniu aliados em mansão afastada da capital, todos nobres cujos privilégios confortáveis estavam ameaçados pelas reformas propostas por Ayla e implementadas rapidamente por Kyle. O plano era brutal em sua simplicidade. Durante a cerimônia de casamento, quando o rei estaria emocionalmente vulnerável, provocaria um ataque coordenado dos guardiões ao afastar Ayla estrategicamente usando pretexto falso. O caos resultante seria usado para questionar a competência dela publicamente e possivelmente eliminá-la permanentemente no tumulto planejado. Sem Ayla, Kyle voltaria a ser o rei isolado e controlável que podiam manipular através de protocolos antigos. Mas cometeram um erro fatal e devastador. Subestimaram completamente a rede de lealdades silenciosas que Ayla construíra ao longo dos meses, tratando bem aqueles que outros ignoravam. Um jovem servo que ela ajudara meses antes, protegendo-o de punição injusta por erro pequeno, ouviu conversas suspeitas enquanto servia vinho durante reunião conspiratória. Levou a informação diretamente a Ayla, arriscando sua própria posição por gratidão genuína. Ayla levou tudo imediatamente a Kyle, que agiu com frieza calculada de general experiente. Permitiu que os conspiradores acreditassem que teriam sucesso completo, mas preparou contra-ataque devastador e meticulosamente coordenado. No dia do casamento, sob lua cheia que banhava o reino inteiro em luz prateada e etérea, o castelo brilhava em celebração. Ayla vestia traje simples, mas elegante, bordado à mão com símbolos ancestrais dos guardiões e da casa real entrelaçados. Não usava ouro ostensivo ou joias caras, mas carregava presença natural que fazia todos os presentes olharem. Kyle a esperava no grande salão transformado em templo temporário, diante da alcateia reunida completamente e da corte obrigada por protocolo a testemunhar. Quando Ayla caminhou até ele através do corredor formado por guardiões reverentes, viu amor genuíno e profundo naqueles olhos dourados, e todo o medo residual se dissolveu. A cerimônia seguiu rituais antigos escritos em língua quase esquecida, conduzida pelo cronista leal que descobrira os documentos sobre a conspiração original. Quando chegou o momento sagrado de marcar Ayla como companheira eterna, Kyle revelou a traição publicamente. Antes de completarmos este vínculo sagrado e irreversível, a traição grave que deve ser exposta diante de todos. O salão inteiro silenciou instantaneamente. Respiração coletiva suspensa. Kyle gesticulou, e guardas absolutamente leais trouxeram Merrick e seus aliados principais, presos com correntes e em choque visível. Documentos foram apresentados metodicamente. Testemunhas falaram com voz firme. A conspiração foi desnudada completamente diante de centenas de testemunhas. Estes nobres planejaram assassinato durante cerimônia sagrada. Planejaram provocar caos deliberado que colocaria todo o reino em risco mortal, apenas para preservar privilégios injustos. Kyle olhou para cada conspirador diretamente. Por ganância pura e medo patético de perder poder imerecido,
Merek tentou negar desesperadamente, mas evidências eram esmagadoras e incontestáveis. A corte assistiu em silêncio chocado enquanto Kyle pronunciava sentenças com autoridade absoluta. Exílio perpétuo para alguns, perda total de títulos e terras para outros, prisão rigorosa para os mais diretamente culpados. E que fique cristalino para todos presentes. Kyle elevou a voz com poder que fez as paredes vibrarem. Ayla não é fraqueza minha, é força que este reino desesperadamente precisava. Não é ameaça, mas renovação necessária. E qualquer um que ouse conspirar contra ela, conspira diretamente contra mim e o trono. Então voltou-se para Ayla, que observava tudo com dignidade impressionante e olhos brilhando. Você ainda me aceita? Mesmo sabendo que este reino lutará contra nós em cada passo? Ayla sorriu através das lágrimas, estendendo a mão com firmeza. Principalmente por isso. Porque nada que vale verdadeiramente a pena é conquistado sem luta árdua. Kyle sorriu também, entrelaçando os dedos nos dela com gentileza reverente. A cerimônia continuou solene, e quando completaram o vínculo ancestral através de marcas e palavras antigas, todos presentes sentiram a mudança profunda no ar, como se o próprio reino reconhecesse e abençoasse sua nova rainha. Os guardiões gigantes uivaram em aprovação unânime, e pela primeira vez em décadas inteiras, a corte aplaudiu genuinamente, não por obrigação forçada, mas por testemunhar algo verdadeiro e transformador. Os meses seguintes ao casamento trouxeram transformação profunda e duradoura ao reino inteiro. Ayla não se contentou em ser rainha meramente decorativa ou símbolo vazio. Trabalhou incansavelmente, usando sua posição privilegiada para implementar mudanças que beneficiavam os esquecidos e marginalizados. Criou programas abrangentes para órfãos como ela fora, garantindo educação adequada, treinamento profissional e proteção legal. Reformou completamente leis arcaicas que condenavam viúvas ao abandono institucionalizado, estabelecendo proteções sociais e recursos que permitiam recomeços dignos. Os guardiões, sob seus cuidados renovados e respeitosos, tornaram-se mais eficientes do que nunca na história recente. As fronteiras estavam seguras como nunca, ataques de criaturas diminuíram drasticamente com patrulhas coordenadas, e a alcateia inteira prosperava sob liderança dual. Soldados que antes a desprezavam abertamente agora a respeitavam profundamente, vendo resultados concretos e inegáveis de seu trabalho dedicado. Kyle observava maravilhado enquanto Ayla florescia completamente. Ela ganhara confiança sólida, voz forte que comandava respeito, presença natural que dominava salões onde antes fora completamente invisível. Mas nunca perdeu a compaixão essencial, o cuidado genuíno que a definia fundamentalmente. Permanecia surpreendentemente acessível ao povo comum, ouvia reclamações pessoalmente, tomava decisões baseadas em justiça real, ao invés de tradição cega ou conveniência política. Juntos, tornaram-se equipe formidável e complementar. Kael lidava com política externa complexa e defesa estratégica do reino. Ayla transformava estruturas internas apodrecidas e bem-estar coletivo ignorado. Complementavam-se perfeitamente, e o reino florescia visivelmente sob liderança genuinamente dual. Mas a maior transformação era intensamente pessoal. Kael, pela primeira vez em séculos de solidão, permitiu-se felicidade verdadeira e vulnerabilidade. Acordava ao lado de Ayla sob luz suave, compartilhava refeições íntimas, ria genuinamente de observações inteligentes dela, discutia decisões importantes como iguais verdadeiros. A solidão devastadora que carregara por tanto tempo dissolveu-se gradualmente, substituída por parceria profunda que sustentava ambos através de desafios. Ayla descobriu força interior que não sabia possuir até ser testada. A ômega invisível, a viúva condenada injustamente, tornara-se rainha genuinamente respeitada e amada pelo povo. Mas mais importante pessoalmente, encontrara alguém que a via completamente, não apesar de suas cicatrizes emocionais, mas incluindo-as, reconhecendo que dor passada forjara a mulher extraordinária que ela se tornara. Uma noite,
Deitados juntos sob estrelas infinitas que observavam dos jardins privados, Ayla perguntou algo que a intrigava filosoficamente. Você acredita verdadeiramente que éramos destinados desde sempre? Ou apenas fizemos dar certo através de escolhas? Kyle ponderou honestamente, acariciando os cabelos dela distraído. Acho que destino nos colocou no mesmo caminho no momento certo. Mas nós escolhemos conscientemente caminhar juntos. Escolhemos lutar através dos momentos difíceis, acreditar quando era infinitamente mais fácil desistir. Destino pode abrir portas, mas atravessá-las é sempre escolha individual. Ayla sorriu, aconchegando-se contra o peito dele. Resposta perfeitamente sábia. Aprendi com minha rainha extraordinária. Ele beijou o topo da cabeça dela com ternura. Que me ensinou pacientemente que até reis imortais podem mudar, podem crescer, podem aprender a amar novamente. Meses se tornaram anos prósperos. O reino florescia sob governança renovada e justa. A corte, reformada profundamente, eventualmente aceitou Ayla não por obrigação forçada, mas reconhecendo valor genuíno e resultados inegáveis. Novas casas nobres ascenderam, escolhidas por mérito demonstrado ao invés de linhagem antiga, criando o sistema progressivamente mais justo. Os guardiões permaneceram leais e extraordinariamente fortes, símbolos vivos de como respeito genuíno e cuidado adequado produziam resultados infinitamente melhores que medo e abuso. E quando Ayla descobriu que estava esperando um filho, algo considerado impossível para companheiros de Lycans, segundo registros antigos, o reino inteiro celebrou como um milagre genuíno e bênção divina. Ao final de tudo, a viúva que absolutamente ninguém quis tornou-se rainha indispensável. O rei imortal que jurara solenemente nunca mais amar, descobriu que alguns amores genuínos valem infinitamente o risco da eternidade compartilhada. Juntos, provaram conclusivamente que renovação profunda é sempre possível, que sistemas injustos podem ser desafiados e transformados, e que, às vezes, aqueles que a sociedade cruel descarta são exatamente os que possuem poder transformador de mudá-la fundamentalmente. Ayla deixou de ser invisível não por destino imposto externamente, mas por ter sobrevivido com dignidade, compreendido sua força essencial e escolhido conscientemente usar essa força para criar o reino justo que ela mesma precisara desesperadamente quando era apenas órfã completamente esquecida. E Kyle, o rei de séculos intermináveis, aprendeu verdade transformadora. Imortalidade sem amor verdadeiro é apenas longa solidão vazia, mas imortalidade compartilhada com alma genuinamente conectada é dádiva além de qualquer poder terreno. Eles não tiveram final perfeitamente ideal, porque vida real nunca oferece perfeição absoluta. Tiveram desafios contínuos, discordâncias ocasionais, momentos genuinamente difíceis que testavam comprometimento. Mas enfrentaram absolutamente tudo juntos, com honestidade brutal e comprometimento profundo que transformava dificuldades em crescimento compartilhado. E quando, décadas depois, historiadores dedicados escreveram sobre o reinado transformador de Kyle e Ayla, não falaram apenas de reformas políticas ou fronteiras seguras. Falaram profundamente de como uma ômega viúva e um rei imortal provaram que amor verdadeiro não é sobre perfeição impossível, mas sobre escolher alguém repetidamente, dia após dia comum, construindo o legado que transcende ambos. Os guardiões permaneceram leais por gerações incontáveis. Os órfãos encontraram lar genuíno e propósito real. As viúvas não foram mais condenadas ao esquecimento cruel, e o reino aprendeu lição fundamental. Valor verdadeiro não vem de linhagem antiga, mas de caráter forjado através de dor superada com dignidade inabalável. Ayla e Kyle governaram juntos por muito tempo, transformando não apenas estruturas políticas, mas corações endurecidos. E quando chegou o momento em que Ayla, agora compartilhando da longevidade de Kyle através do vínculo sagrado, olhou para trás em sua jornada extraordinária, viu verdade simples e profundamente transformadora. Às vezes,
Aqueles que o mundo cruel rejeita são exatamente os que têm poder verdadeiro de mudá-lo fundamentalmente. Basta que encontrem coragem para permanecer apesar de tudo, sabedoria para compreender seu próprio valor e amor genuíno que o sustente através de todas as tempestades inevitáveis. E ela encontrara tudo isso, em si mesma primeiro, através de sobrevivência e crescimento, e depois em um rei que aprendera a arriscar novamente, porque ela lhe mostrou que alguns riscos extraordinários valem todas as eternidades possíveis. O legado deles não foi apenas político ou social, foi profundamente humano. Provaram que transformação é possível, que amor supera barreiras aparentemente impossíveis, e que escolhas diárias de permanecer, lutar e acreditar constroem futuros que ninguém imaginava possíveis. E o reino, transformado por amor que recusou desistir, floresceu por gerações como testemunho vivo de que até as histórias mais improváveis podem ter finais verdadeiramente extraordinários.